Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de histórias boas para contar. Aqui é como aquela boa história entre amigos, muita coisa para contar realmente. E hoje o nosso convidado, ele tem aqui, olha gente, para falar sobre a área da comunicação, do rádio, do jornalismo. Quem bate um papo com a gente hoje é Aurélio Fernandes Alonso. Muito obrigada por aceitar o nosso convite no Conversa Diária aqui do Pod TV. E aqui eu costumo dizer que é um bate-papo entre amigos e como já anunciei, né, tem muita coisa boa para contar para a gente. Obrigada por aceitar o convite, seja bem-vindo. Eu agradeço pela oportunidade e espero aí repassar a minha experiência, né? Porque eu trabalhei praticamente toda a minha vida profissionalmente em meio de comunicação. Não tive outra profissão a não ser essa. Perfeito, então a gente quer saber tudo sobre o senhor, o Aurélio. Conte pra gente, então, desde a trajetória da infância, que veio também de Ourinhos para Bauru. Compartilhe e depois vamos entrar um pouquinho aí na questão do jornalismo, que é muita história para contar, né? Mais de 3 décadas. Bom, eu nasci na cidade de Ourinhos, que fica a 120 quilômetros de Bauru, na divisa do estado de São Paulo com o Paraná. E eu nasci em 1961 e eu fiquei em Ourinhos até 1985. Depois eu me transferi para Bauru para fazer a faculdade de jornalismo. Mas a minha infância, tanto a adolescência, foi na cidade de Ourinhos. Eu estudei primário, ginásio, né? O primário, ginásio, o segundo grau e Ourinhos. Então, a minha vivência, né? A vivência da gente, o começo da vida da gente é muito importante, né, para as pessoas. Às vezes não é o final da sua carreira. É ali que... E eu, quando morei... Ourinhos é uma cidade pequena, era, né? Hoje está com 110 mil habitantes, mas tinha 50 mil habitantes. E eu também... Foi um período meio difícil, né? Porque eu nasci em 61, peguei aí a famigerada ditadura militar, né? Até 1984. E claro, o Brasil em 1970, 1960 era um outro, né? Era uma outra realidade, né? Tanto em escola, em costumes. Mas é uma época também foi muito importante e foi onde eu acabei descobrindo, né? Não sei, eu acho que dom a gente deve nascer com a gente, né? Eu sempre gostei de comunicação social, talvez essa influência tenha vindo por parte do meu pai, né? Meu pai era leitor de jornal, né? Eu gostava de futebol, todo garoto, nos anos 70, teve a Copa do Mundo de 70, você lia jornal, a página esportiva, você acaba se interessando pelo jornalismo, né? É incrível isso. É que eu falo, o jornalista, radialista, ele descobre a profissão como? Sendo leitor, sendo consumidor de notícia. Depois eu acho que eu vou fazer isso na vida, né? Então eu gostava de ler caderno esportivo. Depois você acaba lendo notícia, você acaba se interessando por outros assuntos. E depois... eu tive assim também o rádio também, né? Porque nessa época para você acompanhar o futebol, a televisão transmitia poucos jogos ao vivo. Então muita coisa era transmitido pelo rádio, né? E o rádio nessa época era o AM ou ondas curtas. Você ouvia as rádios de ondas curtas. Então você era obrigado às vezes, você acabava ouvindo, né, as narrações esportivas, Fiore de Liotti, Osmar Santos. Mas você ouvia também outros programas de rádio. Isso vai formando você, né? Exemplo, eu não esqueço de outros programas da Rádio Bandeirantes, programas jornalísticos, Leo Porassi, eu era garoto, e eu ouvia sempre o Leo Porassi, que era um programa da Bandeirantes, às 10 horas da manhã, por das curtas, que era de um programa jornalístico, que hoje... né? Hoje já se proliferou, mas nessa época que praticamente que teve evidência do rádio. Então isso aí que foi muito importante na minha formação. E depois eu acabei indo trabalhar em rádio mesmo, rádio local, e qual foi o meu primeiro contato em rádio? Foi trabalhar de operador de som.
o sonoplasta. O que era o sonoplasta? O sonoplasta era que colocava um disco, e a programação não é igual hoje que é computador, antigamente era disco. A rádio, para ficar no ar, tinha que ter um operador de som, para colocar gravação, para operar, e dali do rádio você vai ser operador de som, daqui a pouco você vira repórter, daqui a pouco você vira locutor, redator, e aí você vai tomando gosto para a coisa. E foi dessa forma. E antes de eu entrar no rádio, você vê, eu falo que é leitor. Depois eu comecei a se interessar, numa época da minha vida, por eletrônica, né? Nessa época tinha muita revista eletrônica popular, revistas que vinham, e eu queria montar um transmissor de rádio. E nessa época era proibido. O Dentel, né, o Departamento de Telecomunicações, reprimia muito as emissoras clandestinas, né? Eu cheguei a ter uma rádio pequena, que essa rádio que vocês falam, comunitária, de pequena potência, eu tive quando tinha aqui 15, 16 anos, comprava esses equipamentos na Santa Ifigênia, né? Comprava as peças, você montava e instalava a rádio na sua casa, que pegava 2, 3, 4 quarteirões, e gravava em gravador cassete as programações, os programas. Então, isso eu comecei a ter acesso porque os gravadores, né, nessa época dos anos 75, 80, começa a aparecer os gravadores que são mini, mas não é mini, né, é um tijolão, mas que possibilitava você fazer gravações, né? Então você gravava programa de rádio e gravava, fazia montagem. Então esse foi o primeiro acesso à comunicação. Aí que eu comecei mais a ter gosto de interesse por isso. Então, você vê, na minha profissão, né, até eu descobrir que esse era o dom e fui fazer a faculdade, eu tive esse contato. E primeiro contato como leitor de jornal, lendo página esportiva, lendo a revista Placar, né? E depois esse contato com rádio, né? Eu achava o mundo do rádio muito interessante, né? O mundo da comunicação do rádio, porque era o mais fácil, né? Do que a televisão. A televisão era uma coisa assim, a televisão já estava crescendo, né? Eu mesmo não me esqueço da TV Globo, através da novela Irmãos Coragem, dos anos 70, 71, que parava a cidade, eu começava a assistir televisão, o Jornal Nacional, mas a televisão ainda era um equipamento que a gente via, foi muito sofisticado, né? Eu fui criado muito assistindo cinema antes da televisão, garoto, e ao cinema, né? O cinema era um divertimento, né? E que é o contato que você tem com e o cinema americano, na verdade, né? E um pouco com o cinema nacional, com o Mazzaropi, que eu puto um dos grandes artistas brasileiros, né? Que eu acho injustiçado um pouco, com um certo preconceito, mas teve uma produtora de filmes própria, com uma linguagem própria, e levou muita gente ao cinema. Bilheterias, e foi uma coisa nacional. A gente tem que valorizar um pouco também o nosso cinema nacional, que é um pouco esquecido por essa coisa da síndrome do vira-lata do brasileiro, né? Que Nelson Rodrigues fala muito bem como cronista. E aí eu comecei a ter contato com rádio AM, e dali em diante eu falei, é o que eu vou fazer. Aí eu passei por algumas emissoras de rádio, até que eu achei que eu precisava de aperfeiçoar, porque quando você começa, você vai é uma experimentação, você erra demais, né? Óbvio que você não tem assim uma orientação, e vai aprendendo com erro, mas depois você precisa de um aperfeiçoamento. Foi quando eu vim para Bauru. É gozado que para vir para Bauru tem um fator importante também. Foi a criação da Faculdade de Jornalismo em Bauru, em 85, quando foi aprovado, né, a criação do curso aqui na Fundação Educacional de Bauru, que depois virou a Universidade de Bauru, e depois a Unesp. Toda essa etapa que o senhor está mencionando foi antes de vir para Bauru. O senhor já teve esse contato antes da universidade. Não, eu estava no rádio, eu entrei em rádio em 1977. Eu trabalhei como operador de rádio na Rádio Clube de Ourinhos, né? E que eu falo sempre uma coisa, na minha profissão, eu acompanhei quase todo o desenvolvimento das profissões de rádio e de jornal. Eu vou depois entrar só no jornal impresso, mas vou contando do rádio. Foi em 85 que eu decidi fazer jornalismo, que eu vim aperfeiçoar a profissão, de aprender, né?
Por que eu falo aperfeiçoar? Porque eu, quando eu entrei no rádio, eu tive contato no rádio quando o rádio começa a ficar mais diversificado com a chegada das chamadas cartucheiras. O rádio, antigamente, era discos, as propagandas eram vinculadas em disco que vinha de acetato de fora, ou fita, que eram uns gravadores de rolo. A chegada do chamado Top Master era uma cartucheira. Cartucheiras são cartuchos de 30 segundos que você colocava propaganda e ele automaticamente, depois que você acionava ele voltava ao começo. Então isso facilitava muito a parte estética da emissora. Eu vi a chegada desses equipamentos, esse aperfeiçoamento na rádio, e dali vem a chegada das FMs. No interior era a AM. A FM começava a chegar em São Paulo, as emissoras de frequência modulada, que era uma qualidade de som. Então, e na minha cidade eu vi a chegada da primeira frequência modulada. Cheguei, que é uma outra concepção. Então eu fui acompanhando, como aconteceu também quando eu entrei no jornal, que o jornal tem a evolução para o offset, que é uma grande evolução. Você vê, hoje a gente já não fala mais nada disso. Muitos nem conhecem. Nem mais, né? De composição. Então eu acompanhei toda essa evolução nos meios de comunicação, até a chegada da internet também, em jornal, que foi outra revolução, e hoje a gente está vivendo essa revolução nos meios de comunicação, televisão, rádio, né? E eu vivenciei tudo isso, quer dizer, foi também uma fase muito difícil, porque a cada momento estava mudando e a tecnologia chegando, né? E até aproveitando esse gancho, como que o senhor vê a tecnologia, inclusive, auxiliando também a comunicação? Toda essa experiência e trajetória que o senhor já vivenciou e compartilhou um pouco aqui com a gente. Eu não gosto de ser saudosista. Eu acho que tem críticas à tecnologia, a gente tem que ter a crítica, né? Claro, eu tenho vários senões para algumas coisas da tecnologia, mas ela faz parte. São evoluções. A evolução faz parte. E a gente tem que aprender a conviver com essa evolução e mudar isso aí. A gente está falando isso, mas nós estamos entrando agora na inteligência artificial, que vai mudar mais ainda a maneira de comunicação, né? Então, você tem que conviver com isso, tem que enfrentar isso. Existe lá... A gente tem uma série de senões para discutir, né, em meio de comunicação. Mas faz parte. Eu sempre entendi que faz parte, você tem que aceitar e é assim que funciona. Porque os meios de comunicação, né, o rádio de ondas curtas, a rádio de AM, era uma coisa que você não imaginava de que hoje está praticamente o rádio está na internet. Né? Imagina. Hoje o rádio nem é rádio mais, né? Parece que é uma televisão, né? A emissora está no ar, mas ao mesmo tempo tem uma câmera, né? É multiplataforma, né? Então, porque eu estou falando do meio de comunicação daquela época que rádio era som, era ouvir rádio, só o som. A comunicação era o som, a televisão era a imagem, né? O jornal era escrito. Você vê hoje, o que é uma rádio? Uma rádio é tudo isso. O que é uma televisão? É tudo isso também. E o que é um jornal? Um jornal é um portal que pode transmitir informação, notícia, pode mostrar imagem, né? Então, a velocidade mudou muito, né? Na sua opinião, essa velocidade, ela acaba sendo um fator positivo, negativo, principalmente na questão da checagem também de informações. Como que o senhor vê? Caiu a qualidade porque o profissional de rádio, exemplo, que a gente via muito, a rádio tinha uma filtragem. Quando o profissional de rádio, a gente ia trabalhar em rádio, a gente podia lá cometer os erros, mas a gente tinha uma filtragem. A gente não colocava qualquer coisa no ar. Hoje, com a internet, você na sua casa, qualquer pessoa, ele fala que é comunicador e ele transmite uma informação. Só que, às vezes, ele não tem preparo para isso. Ele não conhece uma lei, um crime contra a honra, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, uma lei de imprensa. A liberdade de expressão, ele tem uma visão fantasiosa, que é a liberdade de expressão, eu chegar e falar e acusar, e não é assim também. Ela tem um limite, ela não é absoluta em lugar nenhum. Mas se cria-se uma visão libertária que não existe. A gente tem... Né? Eu trabalhei 38 anos e não tenho nenhum processo, e publiquei muitas matérias polêmicas, muita denúncia, coisas assim.
e não cheguei a ser processado, não respondi ao processo. Cheguei a ser testemunha de processo no jornal que eu trabalhei, mas tudo que a gente fazia, a gente buscava a responsabilidade, resguardar. Olha, aconteceu isso, a gente checava. Hoje não tem acontecido isso. Por que não tem acontecido? As pessoas viram influência, esse eu acho que é o termo moderno, e tem muita audiência. Só que ela não, às vezes ela não tem um preparo, ela faz uma acusação, a notícia, quando ela chega num certo momento, ela pode não ser aquilo que você ouviu, pode estar chegando de uma forma desencontrada. Aí você dá uma informação e pode ali você estar cometendo um crime, ou você está passando uma notícia errada que pode trazer problemas. E o que acontece? Você vê muito influências são processados. Você pode ver aí que hoje tem fazer uma pesquisa nos tribunais de justiça, tem muito processo contra influencers, jornalistas, porque fala coisas às vezes que não comprova. Porque quando você comprova, quando você tem documento, é muito difícil você ser processado ou ser condenado. O senhor comenta, né, todo esse respeito, esse cuidado, né, com a informação ao longo dessa trajetória. O senhor também fez parte da editoria política, inclusive, né? Boa parte. Uma boa parte da sua história profissional. Como que o senhor vê também o cenário, né, dessa trajetória política local em Bauru? Mas eu gostaria que o senhor respondesse para nós depois do nosso intervalo. Tá bom? Voltamos já. Você não sai daí, voltamos já já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária e o nosso entrevistado de hoje é Aurélio Fernandes. É esse radialista e jornalista que tem muita história boa para contar para a gente. Antes do nosso intervalo, até perguntei referente ao cenário político na cidade, uma vez que o senhor também trabalhou a maior parte, né, no caderno editorial aqui também político. Como que o senhor vê esse cenário aqui em Bauru? Não, eu acho que a política de Bauru já foi muito mais, assim, vamos dizer, grandes lideranças. Bauru perdeu as grandes lideranças. Eu vejo que houve um esvaziamento nas eleições, né? Havia mais disputa política, havia grupos políticos, havia bons vereadores. Uma crítica que eu faço hoje, eu acho que a política ela tem piorado bastante. Falta lideranças, né? E essas lideranças ela influenciam muito no desenvolvimento da cidade. Claro que eu sei que aqui já teve momentos conturbados da história de Bauru, hoje um momento assim aqui que eu sei que foi muito difícil, mas teve grandes lideranças e essas lideranças que ajudaram aí Bauru a ter uma referência em muita coisa. Hoje eu não estou mais vendo isso, né? Nós já tivemos aqui rede de saúde muito boa, tivemos aqui um secretário de saúde excelente. A discussão da criação do SUS passa por Bauru, o fim dos manicômios passa por Bauru. Aqui tivemos um secretário, que é o Davi Capistrano, que eu tive a honra de trabalhar de assessor de imprensa há 2 anos, eu acompanhei, isso foi na primeira gestão do Tuban Jerame, que foi um avanço, e esse avanço era para continuar, né? Nessa época foi construído 13 postos de saúde, né? Hoje, quantos postos são construídos, né? Bem menos, né? Hoje a gente vê, falta assim, investimento e falta planejamento. E isso a gente tem que criticar e tem que cobrar. A gente vê aí, né, a notícia no dia a dia, reclamações de UPA, é um absurdo. Esses recursos têm hospitais, tem rede de hospitais, precisa de mais leito a cidade, é uma cidade que atende toda a região, é uma carência, isso é uma dificuldade e não há uma preocupação, né? Não há uma preocupação que é com essa parte de saúde, com essa parte de educação, né? E aí você fala, mas e aí a parte da indústria? Também não há, né? Trazer um desenvolvimento para a cidade não há, né? Então, eu acho que está faltando isso. Agora, faltam lideranças, né? Eu acho que as eleições são esvaziadas, né? Os candidatos, poucos candidatos que disputam, né?
Mas é o que tem para o momento, né? Eu tenho visto vereadores, caiu muito a qualidade dos vereadores, as lideranças, né, de vereadores, e são assim vereadores localizados, né, que têm votos, né, mas não tem uma preocupação, dizer assim, pela cidade. Vamos melhorar a cidade, eu não vou discutir nem a questão aqui ideológica, né, mas a gente vê assim, esse oportunismo é ruim, né, é claro que a gente torce para que isso mude, né. Eu não sou político, não sou filiado a partido político e não participo. Mas eu acho que a gente precisa de melhorar a liderança. Bauru é uma cidade muito importante. Nós temos aqui, fomos um maior entroncamento ferroviário. Eu acho um absurdo a ferrovia estar parada. As lideranças não enxergam isso, não vão em Brasília, São Paulo, pedir a reativação da ferrovia, que é importante. Aqui nós tivemos tudo que nós temos aqui graças à ferrovia. A ferrovia é Estádio do Noroeste, a ferrovia. O Aeroclube que está lá é a ferrovia, as oficinas e hoje está aí abandonado, largado, né? Está jogado esses vagões abandonados, né? Ninguém, sabe, se preocupa, vamos remover, vamos dar uma destinação para isso. É esquecido. Eu não tô querendo ser pessimista, não, que eu acho que tudo são fases que passam na vida e as coisas vão mudando. A representação popular, existe essa crítica, mas a gente tem que repensar, participar, para tentar mudar. Eu compreendo isso, mas a gente tem que ser crítico também, porque não dá para, nesse estado que está aí, você falou da política local. Claro, não é saudosismo que antes era melhor e agora é pior, mas a gente sente essa falta da liderança, né? Existem algumas coisas assim, mas a gente não tem um deputado, se eleger um deputado da cidade vai melhorar. Gente, se ele eleger um deputado, mas o deputado vai continuar com aqueles mesmos vícios, é melhor não eleger. Uhum. Sim. Então tem muito isso, eu vou eleger um deputado da cidade, não vai trazer, sabe? Porque se você não discutir que tem que ser coletivo, que tem algumas coisas, conquistas que tem que ser feitas, alguns investimentos, não adianta trazer. Aí você vai eleger um despachante de luxo. O que é o despachante de luxo? Aquele que traz uma emenda de 200 mil, 300 mil para uma entidade social, e esse dinheiro é para resolver um problema dos eleitores, não é para resolver, às vezes, um coletivo da cidade. Não é uma grande verba para mudar, exemplo, ativar um grande hospital que a gente tem aqui, esse hospital ter mais cirurgias eletivas, melhorar a educação, melhorar salário, não. Ele vem, às vezes, essa verba vem carimbada para certos nichos, que vai dar alguns votos na próxima eleição. A gente tem que discutir isso daí, porque vem aquela grande quantidade de deputados papa-voto, aparece e vai embora. E aí falta, às vezes, a discussão de mais leitos, né? Qual é uma discussão que existe em Bauru? Mais leitos hospitalares, que é importante, e às vezes não tem, porque tem um determinado número por causa de verbas, de recursos, né? Como outras coisas que a gente precisa, né? Eu falo bem coletivos e grandes investimentos. Trazer grandes investimentos que vai trazer um desenvolvimento maior para a cidade, para o município. Não coisas estanques, localizadas, que atende a um objetivo. Eu digo, eleitoreira. Por que eleitoreira é ruim e maléfico? Porque ela só resolve o problema de quem vai estar no poder por 4 anos. Não é uma coisa coletiva. Quando eu falo da Estrada de Ferro, a Noroeste, quando veio para cá e investiu, eles pensaram na cidade como um todo, eles pensaram lá no estádio do Noroeste, pensaram lá, não era só o estádio, era o ginásio que tinha lá, era piscina, era toda uma estrutura grande. O Aeroclube que existe hoje foi pensado pela ferrovia, você entendeu? Quem hoje está pensando em trazer esses grandes recursos para Bauru não aparece mais. A importância, né? Realmente. A importância disso. E por meio da comunicação, inclusive, né, nesse período que o senhor também esteve à frente da comunicação, como que o senhor procurou também contribuir com a sociedade, até mesmo nessa área? A gente já está finalizando aqui o nosso bate-papo, gostaria que o senhor deixasse as considerações finais e, claro, um recado para todos que nos acompanham. Olha, a gente sempre buscou, essa coisa mais coletiva de melhorar, de cobrar, porque eu acho que a imprensa ela é cobrança, ela ajuda a melhorar.
sem a imprensa profissional, a imprensa é importante, ela vai continuar cada vez mais importante. E a imprensa é tão importante que cada vez mais com o desenvolvimento ela precisa de conteúdo. O que mais precisa hoje é conteúdo. Isso não vai acabar. A tecnologia pode ser a melhor hoje, a câmera é melhor, a forma de trabalhar, tudo, mas se não tiver conteúdo, você pode ver que quem tem conteúdo, quem tem texto, quem tem... exemplo, na dramaturgia, se você tiver texto bom, boas produções, você vai ter audiência. A Netflix está aí, quando tem bons textos, vende. Quando não é a inteligência artificial que vai produzir isso, não vai ser uma coisa que você vai ligar lá, não. Ainda vai ser a produção. Então, eu acho que esse conteúdo é muito importante. E o que a gente contribuiu muitas vezes é essa cobrança. Quando estive lá no Jornal da Cidade, o próprio Renato Zayn esteve lá, a gente sempre procurou o coletivo da cidade, sempre procurou melhorias em assuntos assim de envergadura, não coisas assim localizadas, né? E isso eu acho importante. A gente tem que pensar mais no macro ainda, né? Eu sei que hoje... Quando vai para o individual, perde-se, né? Na verdade, tem que ser no macro e no coletivo, né? Se busca muito individual hoje, né? A característica atual, mas você tem que pensar no macro. Porque você está numa cidade como Bauru, uma cidade de... eu falo 400 mil habitantes, 380, mas é 400 mil habitantes. A gente tem que pensar nessa cidade, essa cidade vai ter 500, 600, 700. A gente tem que pensar nessa cidade de desenvolver, ver uma vocação. Porque é uma cidade que está no centro do estado de São Paulo, é uma cidade influente, mesmo com os problemas que a cidade possa estar enfrentando no momento, ela tem o seu futuro garantido. É uma cidade que é bem estruturada, mas ela precisa de passar, ela precisa de melhorar a questão ambiental, a questão do tratamento de esgoto, que passa para as próximas décadas. A gente não está conseguindo sair disso, né? Eu sei que pode ser momentâneo, esse problema, mas a gente tem que passar por isso, a gente tem que pensar nisso. Porque Bauru ainda, né, a localização de Bauru é boa, é uma localização excelente, né? Então aqui continua sendo, foi entroncamento ferroviário, não é mais, por outras questões de desenvolvimento da ferrovia, mas é rodoviário, né? É uma cidade importante, ela está muito bem localizada. Tem um bom aeroporto que não é usado. Sim, exatamente. Que pode ser usado. Olha, nosso bate-papo, né? Já vou deixar o convite para um próximo momento, porque claro que temos muita coisa ainda querendo saber e ouvir, né, de toda a sua trajetória e ao longo dos 30 anos, mais até que acompanhou por meio da imprensa. Gostaria que deixasse, então, um recado para todos que nos acompanham, por gentileza. Eu quero agradecer essa oportunidade e o que eu passo aqui como experiência é que a gente deve confiar nas pessoas, a gente deve buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento é a coisa mais importante que tem para você. Problemas e dificuldades todos têm, mas se você buscar o autoconhecimento, se você procurar... uma vida mais ética, mais moral, moral no outro sentido, não nesse moral de costume, certo? Eu acho que ainda nesse desenvolvimento, essa fase que a gente está vivendo é muito importante. Outros buscam a espiritualidade, que não deixa de ser importante, mas a espiritualidade daquela forma assim, não ranço com religiões, né? Qualquer meio de religião que busca a espiritualidade é importante. Seja católico, não católico, umbandista, a gente tem que aprender essa tolerância religiosa que não está havendo. O respeito a todos, né? O respeito é a muito todos. Importante. Então, isso está faltando um pouco, não sei se é fruto da nossa época, né? Então, mas hoje é um preceito constitucional, mas ainda é difícil da prática em si. Aurélio, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria poder te ouvir, né, compartilhar um pouco das suas histórias, da sua vivência, da sua experiência. E deixo já o convite para que retorne, para que a gente continue esse bate-papo com muitas outras informações. Tudo de bom. Tudo de bom, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Então, para você, claro que eu vou deixar aqui também o meu muito obrigada pela sua participação conosco até aqui, por nos acompanhar e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.